Vamos lá? Só esperar o pessoal. Vamos. Vamos lá. O tema da nossa palestra é pirâmide de teste mobile, dividindo seus testes de maneira efetiva. Como é que a gente chegou nesse tema, assim? A gente vai se apresentar um pouco depois, mas, assim, a gente viu que era um gap um pouco de mercado em eventos que a gente frequenta, de trocar ideia com comunidade, de maneiras diferentes de trabalhar, como que o QA no time de desenvolvimento mobile. E chegamos nesse tema e vamos tentar passar um pouco de conhecimento, como é que a gente trabalha, como é que a gente faz, o que a gente acha de boas práticas. E, dentro disso, a gente tentou bolar uma palestra um pouco mais colaborativa. Então, a gente vai precisar muito da ajuda de vocês. Vão perguntando, espero que vocês ajudem a gente aí. Quem tiver com sono aí, pegar um café, vai dar uma ajudadinha legal. Vamos lá, vou começar. Eu sou Frederico Moreira, hoje eu sou QA Manager lá na Concrete, não é mais Concrete Solutions. E eu faço par com a Samantha, a gente tem um capítulo de QA bastante grande lá, cerca de 40 QAs hoje, todos inseridos no time. E é isso, sobre mim não tem muita coisa que importa, não. Boa tarde, sou o Elton Avelino, atuo como líder de capítulo na Concrete. Trabalho com QA já tem 2 anos. Antigamente eu era dev back-end e mobile, com Java, Android, etc. E cheguei nesse mundão de teste aí que me abraçou. Mas tranquilo. Esse é um pouco da agenda que a gente vai falar hoje. Vamos falar um pouco de histórias, critérios de aceites, cenários, pirâmide de automação mobile, arquitetura de um projeto, testes unitários, entre parênteses instrumentados, vamos discutir um pouco sobre isso, teste de integração de API, teste com app em Calabash e como montar uma pipeline de entrega com testes. E depois a gente vai dar um tchau. Beleza? A gente pensou em algumas coisas que a gente trouxe de teste automatizado. Se vocês tiverem alguma dúvida de questão de como rodar, vocês podem parar no meio e perguntar, beleza? Esse primeiro cara aqui, a gente meio que elencou por causa que, vamos supor, os requisitos chegam de alguma forma para você, seja como um dev ou como um QA. Então, a gente quer meio que fazer uma interação com vocês e falar um pouco sobre histórias e critérios de aceite. A gente elencou um cenáriozinho aqui, uma história bem pequenininha, que é: eu, como usuário, gostaria de fazer busca de filmes e para criar uma lista de favoritos. Aí a nossa ideia é que a gente pergunte para vocês se esses caras aqui estão ok para vocês começarem o desenvolvimento. Se eu e o Fred vamos fazer papel de PO e vocês de time de entrega, seja QA ou Dev. Então a ideia é que a gente pergunte para vocês se essa história aqui está ok para vocês começarem o desenvolvimento. E o que a gente vai tentar fazer ao longo da talk inteira é uma simulação da execução de uma interação. Então, a gente vai ver desde como a gente escreve histórias, cenários, elenca requisitos, como é que a gente automatiza isso e quais tipos de testes diferentes que a gente consegue aplicar durante a interação do desenvolvimento mobile. Beleza? Pensa como um sprint de 1 hora aí. Então, é o seguinte, agora nós somos os POs, a história é essa, eu como usuário gostaria de fazer busca de filmes para criar uma lista de filmes favoritos. Vocês, imagino que são parte de um time de desenvolvimento. Com essas informações, é o suficiente para a gente começar a desenvolver? Quem tem alguma dúvida, levanta a mão sobre isso. Deixa eu levantar depois aí, por favor. Tá. Mais ninguém, o resto, todo mundo consegue desenvolver só com isso? Então, levanta aí. Pode levantar, sem medo. Aí. Boa. Beleza, agora a gente vai pegar perguntas com vocês. Quem levantou a mão por aqui? Eu preciso saber, com relação à busca, o tipo de filtro que precisa para conseguir criar essa lista. Tem um aqui também. Como que vai funcionar a lista de páginas de favoritos? Vai ser categorizado? Vai ter categoria de filme? Ótimo. Quem mais? Eu
acho que é a fonte também dos filmes. De onde a gente vai tirar esses filmes? Tem um aqui também. Esses filmes têm gênero? Importa o gênero deles? E sobre o resultado, vai ter paginação? Alguém por aqui com pergunta? Esse sistema vai estar disponível via web ou vai ser um aplicativo? Mais alguma pergunta? Tem aqui? Ah, tem aqui embaixo. Na sua lista de favoritos, como você espera que esses filmes serão exibidos para você? Vai ser com ícones pequenos? Vai ser só o nome dos filmes? Como você espera que sua lista seja organizada? Boa pergunta também. Tem um protótipo, no caso, da tela? Pode ter uma conversa antes com o desenvolvedor e com a equipe para pensar num protótipo? Porque eu acho que isso até facilitaria, né? No caso, anexar esse protótipo na história também. Joia. Vai ter algum mecanismo de acessibilidade? Essa é uma boa pergunta, hein? Alguém mais aqui? Tem mais um aqui. Essa pesquisa vai ser só para a conferência ou vai gerar algum tipo de relatório depois? Beleza, vamos voltar lá. Então é o seguinte, esse tipo de interação a gente criou só para tentar mostrar como é que a gente acha pertinente para um QA começar a ter interação dentro de um time. Porque é bem comum, às vezes você quer desenvolver algum requisito e faltam algumas informações, mas os devs com aquela angústia, aquela fominhagem, tipo, me dá que eu quero codar, quero entregar, e a gente, às vezes, fica vendido, muitas vezes, mas os caras já estão codando, já vai entregar, mas era isso mesmo, não faltou essa informação. Então, é só para ilustrar como a gente considera ideal. Imagina que a gente fez aqui agora foi um refinamento do requisito, e com essas perguntas que podem ser pertinentes ou não para o negócio, porque vocês concordam comigo que, de repente, ninguém não entendia nada do negócio, nem sonhava como isso funcionava, então a gente fala, no primeiro momento, pergunte. Enche o saco mesmo e fala, como é que vai ser isso, porque isso ajuda a elencar os melhores critérios de aceite que vai ajudar o time como um todo ter segurança de entregar o que realmente o seu cliente está pedindo. Lembrando que não só QA também. Vocês podem começar com essa prática e começar a puxar o time também para a questão de levantar os requisitos. Pensa que você está fazendo um sistema de pagamento e tem algum dev que tem uma experiência gigante com isso. Se todo o refiner está parado mexendo no celular, eu acho que você pode chegar lá e começar a dar toque nele. Cara, passa um pouco de conhecimento para a gente aqui, é um sistema de pagamento, você trabalhou com isso 10 anos, por exemplo. Isso começa a ajudar você a evitar problemas lá atrás. Você refina uma história bacana, chega no plano, está ok, e você começa a se resguardar com isso. Tá, a gente entende que tem diversas empresas com culturas, times que trabalham de maneira diferente, com metodologia diferente. A gente está tentando exemplificar um time de desenvolvimento mobile, respondendo a pergunta do Thales. A gente preparou um aplicativo que não é dos mais lindos do mundo, não, mas a gente fez um aplicativo para tentar mostrar os tipos de testes que a gente vai fazer nesse aplicativo. E lá na Concrete, todo e qualquer projeto utiliza alguma metodologia ágil. A gente tenta fazer de maneira efetiva e a gente leva isso muito a sério. Então, para ilustrar, então, num contexto de um time mobile utilizando Scrum, por exemplo. Só para agradecer, as perguntas foram boas. Mesmo não conhecendo o sistema, as perguntas foram bem joia mesmo. Perguntaram coisas que, no final, fariam diferença no produto. E só para agradecer mesmo. Tá, então, assim, para a gente fechar um pouco do escopo, senão a gente poderia passar a tarde toda discutindo em cima de uma história dessa, a gente elencou alguns critérios que a gente resolveu trabalhar. Então, nessa interação, não iremos tratar nenhum requisito de segurança. Então, o aplicativo já vai abrir na tela principal, a gente não está se preocupando com login, nem nenhum tipo de criptografia, nem segurança para esse momento. Deve conter uma maneira de buscar filmes por título, então, pelo nome do filme ali, a gente está definindo que um dos tipos da busca vai ser por título. Deve conter uma maneira de buscar filme por título e por ano. Você pode ter lá Velozes e Furiosos 1, 2, 3, 4, 5, de anos diferentes. Então, a gente adicionou um pouco o filtro.
Não colocamos mais para não ficar uma coisa muito extensa e a gente não conseguir conversar sobre tudo. Deve existir uma maneira de favoritar um filme encontrado, então você vai procurar um filme, achou, no caso vocês vão ver a tela, mas é um coraçãozinho que você vai favoritar, isso vai ser levado para uma lista. Teve até uma pergunta que chegou perto, mas era como questão de exibição. Como a gente fechou o escopo, tem exibição, mas não entra como critério nesse caso. Deve existir uma maneira de visualizar a lista de favoritos, deve conter, visualizar detalhes do filme encontrado. Você encontrou o filme, você clica, você vê o gênero, o ano, diretor, atores, etc. O que a gente fez? A gente usou uma API pública, desse é o MDB, The Open Movie Database, para consulta. Essa API é pública, a gente consumiu ela tem uma base com diversos filmes, e a gente está renderizando as informações no app. E retornando o primeiro critério lá, não será necessário nenhum login no aplicativo. Vamos lá, com esses critérios, a gente lê com alguns cenários e criou algumas features com base nesse aplicativo e nessa API. E a gente vai falar um pouco de como que a gente criou e falar um pouco de boas práticas de escrita de cenário, usando Cucumber, seja JBehaviour, etc. Então, aqui a gente tem o primeiro cenário, a gente elencou ele como busca.feature. Geralmente, a gente tenta colocar o nome de uma feature como um macro. Poderia ter outro tipo de busca. Se fosse algum tipo de busca por QR Code, por exemplo, seria uma boa você escanear, quebrar essa feature em duas, porque ela tem outro fluxo de entrada e tem outras coisas lá dentro. Então, dado que estou na home, quando realizo uma busca de um filme, então devo visualizar o resultado da busca. Alguém aqui trabalha com Cucumber, especifica alguma coisa? BDD? Levanta a mão, por favor. Legal. Nesse cenário, vocês notaram uma coisa diferente nele ou está tranquilo, é do jeito que vocês fazem mesmo? Bom, vamos lá. Isso gira em torno de se preocupar com boas práticas de escrever cenário. Eu já vi por diversas vezes pessoas, vou implementar BDD, vou usar Cucumber, porque para ser um start na automação, que a empresa onde eu trabalho não faz. Acho válido em algum determinado contexto. Acho que uma resposta bem pertinente para quase tudo de TI é depende, né? Porque não dá para você falar que isso é uma verdade absoluta, que você vai conseguir automatizar porque você está implementando alguma coisa com qualquer framework de BDD. Então, a gente se preocupa muito, lá na Concrete, nos nossos projetos, em boa escrita de cenários. Do tipo, aqui, não sei se vocês concordam comigo, mas não tem nenhum elemento de tela bem explícito. Imagina se tivesse login, esse aplicativo tivesse um login, e se fosse escrever um cenário assim, dado que eu estou na home, na tela principal, quando eu clico no campo de usuário e preencho o campo de usuários, e clico no campo de senha e preencho a senha, e clico no botão OK, então o login é feito com sucesso. Nesse caso aí, você acaba criando complexidade no seu cenário, que deveria ser uma coisa simples, voltada para qualquer pessoa que não está no projeto ler e entender. Você já acaba se prendendo a um elemento de tela, e se um dev vai lá e muda esse fluxo, ou então a funcionalidade mudou, seu teste quebrou e você fica meio que vendido nesse caso. A mensagem que a gente quer passar com essa questão de cenário é justamente tentar utilizar boas práticas. Imagine que, nesse caso de login, agora vai logar pelo API do Google, onde você está logado no seu Gmail, você vai fazer algum login, você só clica na sua fotinha e ele faz o login. É bem comum nos aplicativos mais atuais. E o seu cenário não estava preso à tela? A sua automação por trás do cenário vai estar lá, mapeada aquilo. Então, você vai ter que fazer um refactor. Então, o que a gente prega de boa prática com relação ao cenário, de não ficar preso a elemento de tela, é justamente por conta disso. Dentro disso, tem um outro cenário, favoritos.feature. Dado que eu realizei uma busca de um filme, quando eu favorito um filme, então o filme é adicionado na lista de favoritos. Olhando para esse cenário, assim, uma segunda ou outra boa prática que a gente costuma aplicar. A gente precisa, de alguma maneira, como QA, mostrar valor desse tipo de documentação para todos os stakeholders envolvidos no projeto e todos os papéis. Então, a gente tem algumas gens e Ruby, libs e Node que a gente consegue publicar isso e deixar isso aberto para todo o time, para quem quiser visualizar. Porque, se você for fazer cenários nesse formato, que só você vai escrever e só você vai ler, e o resto do time não vai colaborar, nem vai olhar para eles, faz sentido você ter uma camada a mais de abstração na sua automação para utilizar cenário assim?
Não sei. Tem pessoas que vão falar que sim, outras não. Mais uma vez, depende de contexto. Lembrando que você, criando complexidade, vai aquele caso lá que falaram agora há pouco. O teste começa a ficar para trás, o pessoal não começa a dar valor para isso e você começa a ficar meio que isolado no seu projeto ou na sua empresa. Então, igual o Fred falou, tem várias ferramentas que fazem isso. Tem o Hellish que faz isso, que você publica e por uma URL você consegue acessar. Tem algumas agências também, tem o de Node que você pode subir um container e todo mundo vai conseguir acessar. Então, você começa a gerar valor para todo mundo que está no projeto envolvido, seja cliente ou time de entrega mesmo. A gente elencou só 3 cenários, vamos dizer, de caminho feliz, porque senão a gente poderia ficar 1 hora também só discutindo sobre cenários. Pelo menos uma semana aqui. E tem esse terceiro cenário, detalhes.feature. Dado que eu realizei uma busca de filme, quando eu seleciono um filme, então devo visualizar os detalhes desse filme. Um termômetro que é legal, que você pode usar, é quando você escreveu um cenário, você mostra para alguém que não é técnico, por exemplo, um UX do seu time. Mostra ele e fala, você está conseguindo entender o que esse cenário quer passar de comportamento do sistema web ou no aplicativo que a gente está fazendo? Por exemplo, se eu colocasse assim, dado que eu estou na home, quando eu fizer um swipe para a esquerda ou para a direita, então eu vou cair na lista de favoritos. Aí chega alguém não técnico e fala assim, mas o que é um swipe? Então, a gente prega de escrever sempre cenários no mais alto nível de negócio para que a gente consiga trazer o valor que uma prática de BDD mais traz, que é engajamento e colaboração do time como um todo. Se você enche de termo técnico no meio dos seus cenários, quem não é técnico é bem vamos dizer, bem pertinente da galera ler uma vez, não entendeu, ler a segunda, aí você não está lá para responder, não tem quem perguntar, perde valor. Então, fazer um resumo do que a mensagem que a gente queria passar com relação aos cenários são se preocupar com boas práticas. Uma dica para quando você tiver que passar por esse fluxo, é bacana você sentar um pouco antes com o PO do seu projeto ou o stakeholder, chama um ex do seu time, algum dev, e tenta escrever com ele alguns cenários. Faz uma reunião vocês 3 para vocês conseguirem ter outras ideias, mapear fluxos alternativos, cenários de erro também, porque se você fazer isso sozinho, você está fazendo para você, não para o time. Você consegue mapear comportamentos do tipo, aqui em BH, eu sou daqui, então, por exemplo, você está vindo aqui, está vindo da rodoviária ali, você pontou no carro, passou naquele viaduto da Lagoinha, acabou o seu 4G do seu celular. Como o aplicativo vai se comportar quando você passa numa situação dessa? Para quem é do Rio, lá, você entrou no Rio, lá no túnel Rebouças, se for de São Paulo, você lembra o nome de um túnel? Que você... Não lembro. Então, a mensagem é um pouco se preocupar com boas práticas e conseguir mapear colaborativamente todos os fluxos alternativos que você pode ter durante o desenvolvimento. Antes de falar da pirâmide, eu esqueci que eu ia falar. Não, estou brincando, mas é o seguinte. Antes de falar da pirâmide, ainda para fechar esse assunto de cenário, a gente vai fazer o seguinte. Esqueci de novo o que eu ia falar. Estou brincando de novo. Mas é o seguinte, você senta como QA para escrever esse cenário, podem ser junto com o PO ou não, mas o que vocês devem fazer? Feche Fred, o olho. Acho que alguém conhece a pirâmide de teste? Acho que conhece todo mundo, né? Pirâmide de teste, com os níveis dela. Então, tranquilo. Mas antes de você começar a implementar qualquer coisa, você senta, põe a mão assim, começa a meditar, ou pega uma bola de cristal e escreve todos os cenários que vierem na sua cabeça. E junto com fazendo perguntas de cenário alternativo, escreve todos, independente se vai ser um teste que você vai cobrir ou se vai ser o dev que vai cobrir em outro nível, escreve todos e depois você senta com o dev e fala, cara, eu consigo cobrir isso aqui na tela que eu acho mais pertinente e, de repente, você consegue criar um teste unitário que vai cobrir isso ou a gente vai colocar isso num teste de back-end que vai bater nas APIs. Então, assim, uma maneira legal é você escrever sem se preocupar quem vai testar, em que nível vai ser, e depois vocês conseguem dividir isso. Mas mais para frente a gente vai entender o porquê. Só complementando, esse tipo de abordagem, mesmo que seja uma coisa pequena, acaba trazendo o DR para perto de você. Então, ele se sente envolvido com o que você está fazendo e ele vai tudo que você está fazendo, ele vai conseguir olhar para você e falar, pô, ele está fazendo uma coisa bacana, ele sentou comigo, validou algumas coisas. Então, isso cria uma harmonia boa dentro do time, até em questão de ele mesmo defender que os testes são válidos e tem que rodar, e não vai ser
não vão parar de ser rodados ou feitos na sprint, por exemplo. Então, quem não conhece ou nunca viu essa pirâmide, tem alguém? Não precisa ficar com vergonha. Pode levantar. Beleza, acho que todo mundo já viu. Parte da mensagem que a gente quer falar, que é até o tema da palestra, é porque assim, eu fui bem ativo em comunidade, hoje nem tanto, mas ainda palestro em alguns eventos, mas todos os eventos e palestras que eu vou, sempre a galera põe, cara, tem sempre um slide com a pirâmide. Mas aí eu falo, beleza, os caras põem slide da pirâmide, fala, mas na prática, quem aqui, por exemplo, consegue hoje pegar uma feature de um projeto que está, ou do time que está, olhar para uma pirâmide dessa e ter uma discussão para saber separar o que é pertinente testar em cada nível desse? Tem alguém que faz esse tipo de exercício no dia a dia? Uma pessoa. Beleza, é bom que gere pergunta. Boa. Então, a gente trouxe, porque geralmente também, assim, historicamente, vamos dizer, o desenvolvimento de aplicativo ganhou força de alguns anos para trás. Antigamente, a gente só via sistemas web, ou desktop, indo um pouco mais lá no início da carreira de alguns de vocês. A gente trouxe essa pirâmide num contexto de mobile, e o que a gente acha que vocês vão conseguir, a gente vai tentar passar a mensagem do que muda se é no sistema web quando você vem para um contexto mobile. Só para complementar, a gente teve essa ideia um dia, tomando uma cerveja, e tipo, a gente pensou, pô, essa pirâmide não pode ser igual, porque existe outros tipos de teste no mobile que não tem no web. Então, acho que seria bacana quebrar isso daí. A gente não quebrou o desenho em si, mas depois a gente vai soltar alguma outra aí com alguma tese mesmo, para não falar besteira. Vou falar um pouco agora de algumas ferramentas que a gente usa no dia a dia para fazer automação desses caras, dividindo ela em pequenos blocos. Vou começar pela base dela, que é com teste unitário. Geralmente, para Java, é muito conhecido o JUnit, já é bem conhecido na comunidade. Tem o AssertJ, e a gente colocou só um typezinho ali, de que o Google chama isso de teste local. Ele nem trata isso como um teste unitário só, é um teste local. A gente tem testes instrumentados também, que a gente pensou que isso também entra como uma unidade, é uma tela, só que isso também entra como uma integração, meio que um serviço. E é bem conhecido também o Expresso, tem outros frameworks por aí também, bem conhecidos, Robotium, não lembro agora o resto, mas beleza. Tem o Calabash, que tá para ser descontinuado aí. O pessoal falou que vai dar suporte até o Android O e até o iOS 11, se eu não me engano. Depois, o pessoal que era focado nisso vai deixar de lado para a comunidade cuidar. E tem o Appium, que é um port do Selenium para mobile. Então, para quem trabalha com Selenium, é bem parecido, é bem tranquilo de usar. Ele usa o WebDriver por trás. É bem facinho de usar. Saindo do mundo lá do ETzinho verde, vindo para o lado da maçã mordida, a gente tem para fazer teste unitário o Nimble e o Kik, onde o Kik é tipo BDD-like, tem give, when, then, mesmo para teste unitário. E para fazer os testes instrumentados, a gente tem um framework mais utilizado, é o Kif. Não é da Apple, a Apple não deixou isso, não criou um framework especializado para isso. E na camada de UI a gente também usa Appium Calabash. Só voltando aqui um pouco, Fred, como agora o Kotlin está surgindo aí, ele tem muito mais ferramentas para a questão de teste, like BDD, tem o Spec, que ele é praticamente uma cópia do RSpec. Todos são, na verdade, né? Mas só para deixar isso claro, está surgindo outras ferramentas voltadas mais para Kotlin também, focado em Kotlin. Aí a gente falou um pouco de esses testes, a pirâmide de automação. Então, testes unitários, vamos chamar aqui que o instrumentado é do tipo unitário, mas a gente colocou a analogia do tipo de serviço, que ele justamente se traz o nome de instrumentado, que tem alguma injeção de dependência. Você quer testar a quinta tela de um fluxo de cadastro. Você tem que injetar algumas informações como dependência das telas anteriores. Então, por isso que a gente fala que ele é do nível unitário, mas executado de maneira instrumentada, que seria refletir justamente essa injeção de dependência. E não é só porque a gente está mostrando a pirâmide de automação que a gente deixa de fazer teste manual no mundo mobile, né? Porque a gente tem comportamentos diferentes entre você
testar no emulador e testar num device físico. Testar no Samsung, testar no Motorola. Infelizmente, a Samsung, por exemplo, é a que mais customiza os sistemas operacionais. Então, já vem um tanto de aplicativos deles instalados, já vem algumas coisas que é bem comum para a gente que está no dia a dia trabalhando em times de mobile ter crashes por conta disso, por causa de alterações no sistema operacional. Dentro disso, nessa questão de testar manualmente aplicativos, tem alguém aqui que tem hoje vamos dizer assim, os testes automatizados rodando em um device físico? Alguém tem? Tá. Qual estratégia que vocês conseguem... Qual estratégia que vocês usam lá para definir qual device que você vai colocar para rodar seus testes? Isso. Sim, Diogo. Entendi. Tá. Porque, assim, eu particularmente conheço o Diogo, ele também trabalha numa consultoria, então a gente sabe que, muitas vezes, o cliente não disponibiliza. Ele fala, eu quero a maior cobertura, você roda esse maior número de devices possível. Mas a empresa que a gente trabalha não tem todos os modelos. E faz sentido rodar em todos? É uma coisa que a gente se questiona muito. Eu vou comprar um Mini Pocket, vou comprar um Motorola Moto G1, 2, 3, 4, 5 Plus, vou comprar um iPhone 4, 5, 6. Faz sentido isso? Acho que nesse caso entra aquela palavra de novo, depende. Depende do seu contexto de projeto, seu público-alvo. Mas se a gente for pensar num cenário que seria bacana, vamos supor que essa empresa que você está sendo, que você é o fornecedor, ela já tem algum tipo de aplicativo numa loja, já tem algum dado. Eu poderia pegar alguns dados do Analytics, ver os devices mais usados, questão de versão, tamanho de tela, fabricante, e focar os testes nesses caras que são os mais utilizados. Não que você não vai testar nos outros, mas o foco maior vai ser nesses caras. O maior número de crashes, Samsung. Beleza. Arquitetura. A gente deixa uma frase. Conheça a arquitetura do seu projeto. Quem daqui que está no projeto conhece como que funciona a questão de back-end do seu projeto, a arquitetura como um todo, até o banco daqui. Alguém conhece? Boa, boa. Isso é muito importante. Então, para esse aplicativo que a gente vai mostrar, a gente montou essa arquitetura bem simples, então a gente está consumindo aquela API pública que a gente colocou lá do OMDB e a gente fez o app para Android e iOS. O iOS a gente está com alguns probleminhas de deficiência técnica nossa mesmo, mas tem alguns probleminhas. Tem uns 30 bugs aí. Tem muito bug, mas assim, o Android a gente conseguiu fazer alguma coisa mais palpável, melhor assim. Mas o ponto de conhecer a arquitetura é... Quem hoje faz algum tipo de teste de estresse, carga ou performance? No mundo mobile, isso muitas vezes é negligenciado, né? Porque às vezes a pessoa se preocupa ali só usar a app ou aquela baixa, automatizar ali, mas por trás tem um back-end. E como é que você acha que o seu app vai comportar se tiver 5 milhões de usuários utilizando? Um exemplo, por exemplo, o Cartola, que é de futebol, deve ter lá, sei lá, hoje uns 7 milhões de pessoas usando. Como é que você vai garantir que 7 milhões de pessoas fazendo login, escalando o time, mexendo ao mesmo tempo, vai continuar isso tudo funcionando? Então, a importância de você conhecer esse tipo de arquitetura, que você pode explorar outros tipos de teste. Por exemplo, não tem como fazer teste de estresse num aplicativo, por exemplo. Tem. Existe uma série de frameworks da família Monk lá, que tanto para Android quanto para iOS, que ele consegue clicar em 5 lugares ao mesmo tempo, coloca em background de volta. Então, seria voltado para o aplicativo um tipo de teste de performance. Você consegue também até monitorar em questão de performance com o Android Studio e fazer umas gambiarras com iOS para fazer isso daí, porque não é tão aberto. Mas tem como fazer sim. Você pode acompanhar até leak de memória lá. É uma coisa que eu não vejo muita gente fazendo, mas, sei lá, colocou o teste para rodar, acompanha como está o monitor do Android, pelo menos. Às vezes está batendo lá em cima o uso de memória dele ou de bateria, você nem está percebendo, nem os devs perceberam. Então, você começa a se resguardar. Lembrando que, na pirâmide, esse cara também já entra como tipo de teste. Não está lá dentro, não está específico lá, mas a gente poderia colocar umas basezinhas menores lá e colocando cada desses tipos aqui para a gente conseguir dividir. Dentro dessa arquitetura, por mais simples que seja, a gente conseguiu, por exemplo, testar essa API que a gente consumiu. Então, a gente vai disponibilizar mostrar um pouco de código e disponibilizar GitHub nosso
com testes usando Node, usando Supertest e Java usando REST Assurance para essa API. Mas se a gente fosse pensar em como eu vou garantir que meu back-end vai garantir 7 milhões de usuários usando o aplicativo ao mesmo tempo, seria fazer um teste de estresse, carga e performance voltado para a API. Assim como no mundo web, a gente, não, por exemplo, você não vai pegar uma máquina e instanciar 50, abrir 50 browsers para simular algum comportamento. A gente geralmente usa ferramentas partindo, vamos dizer, olhando daqui para trás, seja ela JMeet, Gladden, tem uma infinidade de informações e frameworks que você pode usar, mas é só para fazer a analogia que você conhecendo a arquitetura do seu projeto, você consegue testar as coisas em níveis diferentes, não só focar na camada de UI ali, que a gente sabe que tem alguns problemas com relação a isso, de tempo de execução e outros que a gente vai comentar. E fazendo isso também, você começa meio que, de novamente, a palavra resguardar. Seu cliente está falando, pô, o app está muito lento, mas aí você vai ver a infra do cara, é um notebook que está servindo como servidor. Então, você já consegue mostrar isso para ele, argumentar que, se ele quer escalar esse cara, você tem que ter uma infra boa, porque senão o app vai demorar para responder mesmo. Ou seja, web, o que seja. Beleza, teste unitário. A gente vai mostrar um exemplo. A gente tem algum exemplo do app Android, que o S está meio tenso. E a gente vai mostrar aqui uma classe de teste. A gente tem o código aqui que vai mostrar executando para vocês, mas a gente deixou aqui só para ter um exemplo mesmo em maior para vocês terem uma noção. Beleza, a gente entra em detalhes quando a gente executar e mostra, mas um exemplo de um teste para Android do nível de unidade seria esse. A gente entra em detalhe daqui a pouco, mas teste de integração de API são testes bastante importantes em contexto mobile, que reflete aquela situação que eu falei, de você estar usando o aplicativo e o seu back-end está fora, sua internet parou, como é que o aplicativo vai funcionar? Então, a gente vai falar nos últimos slides, que é pensando um pouco mais em DevOps, em pipeline, que, por exemplo, faz sentido a gente executar uma suíte que a gente tem com Calabash lá no front. Se a nossa API está fora, então a gente já sabe que isso vai quebrar. Então, a gente vai discutir um pouco sobre essas técnicas de montar uma pipeline um pouco mais efetiva, voltado para esse tipo de teste. Então, como mencionei anteriormente, a gente vai disponibilizar esses 2 repositórios, vai executar alguns testes que a gente fez também, utilizando Node e Java. Tem esses 3 carinhas aí, teu app, um Calabash Expresso. A gente faz teste em nível de UI. A gente também vai mostrar os cenários que a gente deixou aqui no slide, mais alguns executando. E no final a gente vai mostrar todos rodando, na verdade. Quer mostrar agora? Pô. Sim, melhor. Até agora tudo bem? Alguma dúvida, alguma coisa normal, algum trauma? Então, pode falar, Diogo. Exato. Você consegue usar o mesmo projeto para fazer as duas coisas. O fato do guide ser diferente não quer dizer que a feature em si é diferente. Então, é tranquilo. É particularidade de plataforma mesmo. Por mais que, por exemplo, para a mesma feature, que você precisa ir até uma determinada tela e voltar, por exemplo, a gente sabe que o Android nativamente tem um botãozinho voltar embaixo. A gente sabe que todo aplicativo iOS tem que ter uma setinha lá em cima. Então, o que é comum para as duas plataformas, a gente costuma aproveitar código de automação. E o que for diferente de cada plataforma, a gente tem que, querendo ou não, replicar e abstrair ali. Eu vou colocar para rodar os testes de unidade do Android aqui. Só ele buildar. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Ó, é bem rápido. Já executou. Então, a gente tem, acho que... Tem 7 testes, rodaram em 7 milissegundos praticamente. Então, é um teste bem rápido. É aí que a gente entra naquele lance de a gente conseguir dividir esses testes na pirâmide. Se a gente for pensar, igual o Fer estava falando agora, em questão de entrega de pipeline,
você tem que cobrir isso aqui o máximo que você pode para você ter um feedback rápido de mudanças ou de quebras do seu produto. Beleza, mostra. Esse cara aqui é o teste da API com Node. Bem rápido também. Respondeu bacana. Então, dá para enxergar daí? Tranquilo? Abre o... Então, a gente fez umas validações simples aqui com o Node, só para a gente garantir um mínimo de contrato de retorno da API. Então, eu não sei se vocês estão acostumados com o código Node, mas não é nada fora de normal de usar qualquer lib em qualquer linguagem para teste de API. Então, é só fazendo um import das dependências que a gente usou para fazer. A gente usou essa URL principal, a gente está fazendo um get nessa URI aqui, e as validações que retornam do filme que estão sendo renderizados. E eu peguei um outro aqui com o nome de Dolinho, que eu sabia que não ia ter lá, só para falar que veio alguma coisa, veio um erro. Mas quando a gente trabalha com teste de API, a gente tem a questão de status code. Por exemplo, eu procurei o Dolinho, eu sei que não tem lá, que retornou. O status code correto seria 404, mas como nem todo mundo respeita as boas práticas de desenvolvimento, me retornou um 200 aqui com erro num formato JSON. Mas é só para mostrar um pouco do código e ver que a gente, como QA, a gente costuma começar a automatizar na camada de UI, que quando a gente pega um nível abaixo que a API, não é nada de outro mundo. Acho que a gente, com um pouquinho de perseverança e esforço, estudando um pouquinho disso, você consegue tirar, tirar alguns testes que não são pertinentes ficar na tela e passar eles um pouco para baixo. Se a gente for pensar num API de cadastro, por exemplo, você não dá para testar todos os tipos de cadastro no UI, que vai demorar para executar isso horas. Então, você pode passar esses testes para a API. Você pode estressar ela lá, para ver como que ela responde quando não espera algum tipo de dado. Porque se ela devolver um erro que o app não espera, também quebra ele. Vou mostrar aqui a automação dessa API em Java. Deixa eu colocar daqui. Rodou, rapidinho também. Eu vou mostrar aqui para vocês também como que foi feito. O pessoal fala que Java escreve muito, né? Mas se for comparar com o Node... As duas são bem verbosas, mas o REST Assured tem essa sintaxe de, vamos falar, BDD-like, que ele tem lá give you and then. Então, a gente consegue testar a API usando uma extração de uma implementação de qualquer framework de BDD. Sim. Só vou mostrar aqui um pouco. É como se fosse o Cucumber. Dado quando, então, segue as mesmas ações. Eu fiz parecido com o que o Fred fez também. Só que aqui, em vez de validar o contrato dele com os dados, eu validei o contrato com os tipos que deveria voltar. Então, a API só devolve string. Então, se lá eles mudarem esse cara para devolver int em alguns campos aqui, isso quebraria. Porque ele faz um match desses tipos de dados. Bom, a gente tem também os testes rodando em app e em Calabash. A rede está meio ruim. Se eles quebrarem, perdoe a gente aí. Eu juro que está funcionando. Aqui eu vou subir o app na linha de comando. Ele tem uma interface gráfica também, que você starta o server dele. Curiosidade, alguém automatiza teste com Calabash hoje? Com Appium? Beleza. Maneiro. Então, vamos pedir para ele rodar os testes aqui.
Vai subir, galera. Aquele é o cenário de busca, que ele faz uma busca por um filme qualquer aleatório. Ele tem que devolver o resultado esperado. Se os deuses do demo permitir isso acontecer, vocês vão ver o cenário verdinho ali embaixo. Vamos, API, não me decepciona. Quem tiver conectado no Wi-Fi convidado aí, checa o Nossa, eu não estou acreditando. Mas só passa vergonha quem tenta, né? Bom, legal. Quebrou. 30 segundos, quebrou o primeiro teste. Vamos fazer o seguinte, abre o aplicativo no emulador, só para a gente mostrar que o aplicativo, de uma hora ou outra, vai funcionar. Não é mentira não, viu, gente? Depois a gente pode rotear o 4G lá fora, eu vou provar que eles estão funcionando. Então aqui a ideia é você fazer uma busca por um filme. É só a ideia, né? O Wi-Fi do emulador, tá ligado? O Wi-Fi do emulador. Vamos ver se agora vai. Pode, fica à vontade. Isso, ótimo. Obrigado. Não, é porque eu quis fazer em Java só para falar que tem outra ferramenta e ele fez em Node para falar que tem outra ferramenta. Você pode testar a mesma API com várias linguagens. Isso é uma API só para o mesmo app. Ah, funcionou. Olha aí, hein, olha galera. ele, ó. Mostra o código só para a gente ver. Só para provar que existe mesmo, que funciona, que não foi nenhum isso tipo aqui não tá gravado não, hein, galera. Aqueles cenários que a gente escreveu que estão nos slides, a gente implementou eles efetivamente. Qualquer tipo de teste, tanto o código do aplicativo vão estar nas referências, então se vocês quiserem baixar, buildar, rodar, em todos os níveis vão ter os repositórios disponíveis. E também depois vocês vão poder procurar a gente para conversar sobre isso também. O código do app tá meio feio, mas não tenho vergonha de mostrar não, que eu tenho de fazer uma coisa aprimorada. Eu não usei PageObjects para esse cara, usei os IDs tudo aqui mesmo. Esses caras aqui é o que fazem a interação com o aplicativo. Esses caras aqui não tem page, não tem screen nesse caso por enquanto. Mas me dá 2 dias que eu subo lá para vocês usar como exemplo para alguma coisa que eu vou implementar de novo esse cara. Bom, estamos tendo um sucesso aqui enquanto isso, né? Alguém tem uma pergunta aí para fazer enquanto isso? Sim? A gente pode ter um exemplo onde o único campo obrigatório para fazer a busca é título. Ou o ano, por exemplo. Então, nesse caso, se tiver todo mundo iterado ali, você consegue ter essa noção para você conseguir dividir seu teste bacaninha.
Uma outra coisa, um ponto de atenção com relação a isso, que uma vez que você está trabalhando num time, que seria a maneira mais correta, tá todo mundo junto, então, quando você for decidir, você escreve um cenário desse, vocês vão estar colaborativamente entendendo o cenário que está escrito. Então, você poderia falar, olha, o que se remete à busca é isso, isso e isso. Porque se você, mais uma vez, colocar lá assim, dado que eu fiz uma busca por ano, e passou a evolução do seu app, e o cara fala, não, agora a gente não vai buscar mais por ano, não. A gente só vai buscar por nome e só vai buscar por gênero. Lá vai você apagar o seu cenário, refatorar os steps, refatorar seu PageObject, refatorar seus métodos, e você tem esse retrabalho toda vez que alguma feature mudar de comportamento. Então, assim, é um contraponto que leva a algumas discussões, mas vale a pena essa questão de exercitar tanto a escrita quanto deixar isso claro para todo mundo, quando você trabalha num time e todo mundo está colaborando. Agora, dependendo do contexto, por exemplo, não, seu time não tem PO por conta do cliente. Então, teoricamente, a maneira mais legal de se trabalhar é trazer ele junto, pelo menos, para as reuniões de refine, para falar, olha, a gente está fazendo isso, tá ok para você? Beleza? Nesse cenário, ok, enquanto o time está trabalhando com aquilo. Mas imagina que eu vou salvar o teste para rodar numa integração contínua, passou um mês, eu estou trabalhando com tantas outras coisas depois, que pode ser que o que eu fiz há um mês atrás eu não lembre exatamente com clareza, com detalhes. E aí, se eu tiver que dar manutenção nisso, ou uma outra pessoa der manutenção nisso, não seria um problema? A forma que ficou genérico, sendo só que o time ali está naquele contexto, depois passou outras coisas, acabou não lembrando exatamente o que acordou, falando de deixar uma suíte de teste automático. Sim, mas tem mais um contraponto com isso, a gente pode debater bastante, que é bem legal, eu curto muito debater esse tipo de coisa, mas não necessariamente um cenário que você escreveu da maneira genérica vai ser coberto por você com app com Calabash. A gente falou de teste instrumentado, de repente, se for o comportamento de uma única tela, teoricamente, se estaria coberto num teste instrumentado que geralmente é feito por um dev. Então, se remete a isso. Nem só a sua escrita do cenário ali vai refletir o que você efetivamente implementou. Isso pode estar coberto por outros níveis de teste. Mas, em alguns casos, eu concordo com você que pode ser sentido, pode valer a pena entrar num nível granular um pouco mais baixo para ter um pouco mais de informação. Porque isso gira em torno de maturidade das pessoas no time e de conhecimento de negócio também. Só complementando, geralmente, quando você tem uma feature, ele tem algumas palavras reservadas e a primeira é funcionalidade. Se você tem alguma particularidade da sua feature, que é, por exemplo, ele só busca por título, é o campo obrigatório, na verdade, você pode colocar isso explícito lá, que o campo obrigatório para fazer uma busca é o campo título. Isso já te garante que quem for ler esse cara depois vai ter uma noção do que está acontecendo. Tá. Eu vou mostrar aqui o mesmo app rodando com Calabash. O primeiro foi em Apple. Eu acho que eu dei alguma coisinha erradinha aqui. Peraí. O que foi? Tá. Tá, faltava passar o profile que eu vou usar. Boa. Para fazer essa automação, a gente usou uma gen que a gente criou na Concrete, que chama Sunomono. Ela praticamente é um scaffolding de projeto. Ela abstrai algumas coisas do Calabash. E a gente facilitou com alguns métodos. Já tem alguns comandos para você já criar uma estrutura do seu projeto. E respondendo ao Diogo, né, que perguntou. A gente tem implementado já. A gente está trabalhando para lançar uma outra genzinha para Appium aí. E você consegue fazer a mesma coisa, tanto para Android como para iOS, no mesmo projeto. Se a gente vier aqui... Dá para enxergar aí? A gente tem aqui uma estrutura replicada dentro de cada pasta. Aqui é Android e aqui é iOS. No caso, a gente, mais para o lado de programação, a gente consegue reaproveitar código de Android para iOS quando a implementação não muda. Vamos supor que a forma de fazer um swipe no iOS é diferente do Android. Nesses casos, a gente implementa um código diferente.
Mas se a gente for fazer a mesma coisa, a gente consegue usar o mesmo código usando um módulo de Ruby, por exemplo, que fica tranquilo. O que a gente vai finalizar aqui, até que o tempo de nós já está esgotando, é só a questão que a gente se preocupa quando a gente está montando a pipeline de entrega num contexto mobile. Só mudei para mim. Então, vamos chamar aqui que a gente tem um estágio de commit aqui, o primeiro estágio, que não necessariamente para quem usa Jenkins, por exemplo, seria um job específico, mas dentro desse estágio de commit pode ser, por exemplo, um job para cada passo desse, mas é bem comum a gente fazer primeiro, atualizar o código. Então, às vezes você tem lá um projeto Android com 5 dev Android, cada um está subindo, então você integrar esse código. Depois, a gente faz fazer análise estática de código, ou seja, está seguindo as boas práticas de Java, tem algum... Vamos fazer assim, template, tem que ser espaço, 2 espaços, ou tab, esse tipo de coisa a gente faz em análise estática. Depois, é bem legal a gente rodar algum check de vulnerabilidade. Você pode ter alguma dependência no seu projeto que tem alguma falha de segurança. Então, existem alguns plugins, algumas libs que percorrem a dependência e falam, olha, essa versão 1.0.7 tem uma vulnerabilidade de segurança tal. Então, seria legal quebrar uma pipeline de execução justamente porque tem vulnerabilidade de segurança e você forçar que o dev atualize a versão, por exemplo. Depois disso, a gente iria rodar os testes unitários, depois rodar os testes instrumentados e gerar uma versão. Indo para o segundo estágio, que a gente vai chamar de aceite. Nesse estágio de aceite aqui, seria quando começaria a rodar os testes de aceitação. Só que, pensando no que o Fred falou no slide sobre teste de integração, API, seria bacana a gente ter um teste de API rodando aqui. Foi até o que ele falou, se esses caras não rodarem, o que acontece? Seus testes vão quebrar e você vai estar perdendo tempo. A gente tem também que assinar um APK se a gente estiver usando um Calabash, que ele precisa de uma chave de debug, rodar alguns smoke tests, os testes de aceitação, e fazer a entrega do nosso .apk, app ou IPA, no Rock App, Crashlytics ou Chasing Prod, por exemplo. Do ladinho ali tem algumas coisas que a gente quebrou, que seja para rodar em emulador ou device, é praticamente a mesma coisa, a não ser que for iOS, que é meio chatinho. E aqui remete de novo àquela questão de como a gente define os devices para rodar, justamente para colocar na integração contínua. Vale a pena a gente ir em alguma ferramenta tipo Crashlytics e ver, está dando muito crash em tal versão de aparelho com tal versão de Android, então esse é um forte candidato para entrar na nossa integração contínua. E, por último, como é que a gente disponibiliza isso? Que Google Play e Apple Store tem maneiras automáticas de fazer isso também, mas a mensagem que a gente gosta de passar é que, se você não tem maturidade para fazer cada passo desse bem legal, assim, de uma maneira bem efetiva, não faça. Porque senão você vai acabar colocando, você vai ter uma pipeline de entrega de bug em produção. Então, é difícil a gente ter essa maturidade, se conquista com o tempo, com muita relação ali, mas a mensagem é justamente essa. É legal você entregar um app, por exemplo, para o Rock App distribuir para todo mundo do projeto de maneira automatizada, mas desde que tenha uma cobertura de teste legal, uma interação e entendimento do time como um todo. Só acrescentando a mais, que era o início até o tema da palestra. Se você consegue dividir todos os testes certinho em cada estágio, você tem uma pipeline que roda muito mais rápida do que você ter só um teste de UI que pode demorar até 24 horas para você ter um feedback do que aconteceu. Pensa que o dev comitou, você vai embora, volta para casa, você não está rodando ainda, você não sabe o que aconteceu. Então, você conseguindo distribuir isso bacana, você consegue ter um feedback rápido e atuar mais rapidamente nesse tipo de problema. Então, tem algumas referências que a gente deixou de todos os códigos que a gente mostrou aqui, que vocês podem acessar. Tem alguns outros testes de API em linguagem diferente, que eu reaproveitei de outras talks antigas. Com relação a trabalhar num time ágil de maneira efetiva como o QA, a gente indica essas duas literaturas. A questão do Cucumber, a gente tem esses dois livros aqui que dão uma noção bem legal de boas práticas também. Quem quiser seguir o pessoal do Cucumber no Twitter, direto eles postam algumas coisas bacanas de novas versões lá, de boas práticas, é bem bacana. Com relação ao que traz de valor, Specification by Example é uma bíblia bem legal.
E o Continuous Delivery, que é do Jazz lá, que é tipo um mito da área de DevOps aí, que seria bem legal, que tem algumas informações bem legais que pertinente à entrega, à integração contínua, pipeline, etc. Então é isso, pessoal. Obrigado. A gente meio que esgotou o tempo, mas a gente vai continuar aqui no auditório. Se quiser tocar ideia, fazer perguntas, pode procurar a gente, tá bom? Só para a gente conseguir manter o cronograma. Obrigado. Valeu, galera.